Boa noite. Já estou ao vivo? Acredito que sim. Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Opa, boa noite, gente. Legal, Gisele, Jandir, Fábio, Lenita, minha grande companheira aí de jornada. Vão chegando, gente. Hoje vai ser uma noite bem bacana aqui. Tô super disposta aí para trazer um conteúdo para vocês que possa fazer a diferença, né, na vida de cada um. E nós vamos falar, nós escolhemos, na verdade, né, eu e a Lenita, eu coloquei alguns tópicos aí que vocês optaram por autossabotagem e procrastinação, né, que é um assunto tão recorrente na vida, acredito, de todos nós, né, porque em algum nível eu acredito que todos acabam se autossabotando ou procrastinando, né, só em níveis diferentes. Então a ideia é hoje a gente trazer, bater um bate-papo aqui, né, a troca entre eu e a Helenita para que vocês possam ir se identificando, né? Porque às vezes a pessoa nem percebe que se sabota, que procrastina. Então hoje a gente vai trazer alguns tópicos aqui para vocês avaliarem no dia a dia de vocês, né? Como eu falei, às vezes a pessoa acha que não, tá tudo certo, tudo aquilo que eu me proponho eu faço, ou será que não, né? Então, vou convidar aqui a Lenita já para... Vamos chamar ela. Julie, bem-vindo. Chuque Eventos, bem-vindo, pessoal. Chegou! Boa noite! Olá, boa noite, Bem-vinda! Gabi. Bem-vinda! Para quem acompanhou, a gente já fez algumas lives juntas, né, Leni? A última foi recente, acho que faz o quê? Umas 2 semanas? Foi na semana passada, isso, na Então, semana retrasada. Aham, hoje a há gente 15 dias. estamos daí aqui direto no meu Instagram, da última vez foi no dela, né? E hoje, então, pro pessoal aí que me acompanha e depois pode seguir aí a Lenita, né? Os conteúdos, que também é uma profissional maravilhosa, né? Que está cada vez crescendo mais e aí trazendo luz, né? Para as pessoas, trazendo coisas boas. Nossa, E né? estamos aqui para isso, né, Leni? E tantas pessoas, eu acho que é uma maneira da gente auxiliar e contribuir, né? Nesse mundo onde tantas pessoas estão buscando esse caminho, mas para isso precisa ativar esse autoconhecimento, essa consciência, para seguir o caminho certo. E como nós estamos aqui, já estamos passando, né? Porque o processo nunca termina, passando pelo processo. Então, Com a estamos aqui internet, contribuindo e deixa, auxiliando. deixa eu te interromper. Eu acho que você vai ter que mudar a tua internet, viu? Tenta trocar aí, porque tá cortando. Então, vamos lá. Eu vou botar só no. Eu vou tirar aqui do meu. Tá travando como Tá. Tá. Eu vou tirar do Wi-Fi. Carrega melhor nesses voltou? casos. Voltou. Eu Tá. acho que carrega melhor nesses casos de live, né? No, Sim. nas lives sem Wi-Fi. Bom, gente, Tá me então ouvindo? assim, tô te ouvindo, Boa agora ficou melhor. noite, pessoal que está entrando. Tá Sejam chegando. bem-vindos. Estão chegando. Né, é um assunto que eu acredito que faz parte da vida da maioria das pessoas. Então, eu, na verdade, até fiz umas anotações aqui, porque quem está nos ouvindo, provável que vá se identificar, né? Algumas pessoas já sabem que se auto-sabotam. Que na verdade, Uhum. né, a auto-sabotagem, a procrastinação. Tá dando interferência, Helena. Se você... Acho que você se mexe assim e tá dando um barulho forte aí.
Voltando, a autossabotagem e a procrastinação é tudo aquilo que a gente sabe que poderia fazer para melhorar a nossa vida, mas a gente acaba muitas vezes adiando, né, deixando para amanhã, e isso faz com que a gente fique muito aquém daquilo que a gente pode, né? Então, para muitas situações, a gente poderia estar melhor na vida, mas por função dessa autossabotagem, procrastinação, a gente vai, na verdade, a gente acaba prejudicando a nós mesmos, né? E muitas vezes a gente não tem consciência do que está fazendo a gente ficar nesse nível de autossabotagem. O que faz eu não agir? O que faz eu não avançar? O que está fazendo eu sentir preguiça? O que está fazendo eu ter esses sintomas, tá? Então, eu vou falar alguns sintomas daqui ainda, a gente vai... Os fones estão dando interferência, ó, escreveram aqui. Eu vou tirar o fone, então. Vou deixar sem o fone. Tá dando um barulho bem forte. Melhor. Então, eu vou falar alguns tópicos aqui, tá, gente? Que vocês vão poder se identificar se vocês têm esses sintomas, tá? O sintoma mais comum, assim, que eu ouço normalmente nos atendimentos é de pessoas que começam as coisas, começa algo e não termina, né? Aquela pessoa que está o tempo todo nesse ciclo. Começa uma coisa, faz outra coisa, ou seja, você nunca consegue terminar o que é necessário, tá? Adia tudo que você sabe que tem que fazer e que, de alguma forma, aquela situação vai poder melhorar a sua vida. Tá? Então, esse é um outro sintoma. Adia, por exemplo, projetos, né, que você sabe que tem que colocar em prática, que sabe que muitas vezes, por conta desse projeto, vai melhorar a tua situação financeira, vai talvez impactar mais pessoas, né, vai te trazer vários ganhos. Ou adia até mesmo estudos, né, cursos que você precisa fazer, que você sabe que é necessário e você não consegue, está sempre adiando, deixando para amanhã, tá? Ou até mesmo autossabotagem, assim, procrastinação em coisas simples. No seu dia a dia, na sua casa, por exemplo, você sabe que tem que trocar a lâmpada, que tem que consertar algo que você quebrou, que você tem que arrumar teu guarda-roupa, que tem que arrumar suas bagunças, né? E você sempre fica adiando, sempre postergando, sempre deixando para amanhã. E quando vê, nunca faz, e aí você acaba se culpando, né? Porque sempre fica naquele ciclo, né? Sabe o que tem que fazer, não faz, aí se culpa, e aí, enfim, se sente triste, né? Impotente. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Come coisas que você sabe que não deveria comer, né? Que não vão fazer bem para sua saúde, que vão fazer você engordar, ou come exageradamente, tá? Então isso também tem a ver com autossabotagem. Fuma, bebe, tem vícios, né? Que sabe que prejudica a sua saúde, que não vão te trazer benefício nenhum, mas você não consegue sair dessa situação, né? Muitas pessoas que, por exemplo, hoje eu atendo que fumam há anos, que já tentaram fazer processos para parar e até conseguem, por exemplo, sei lá, ficar um tempinho e depois retomam, né? Depois ficam mais tempinho e retomam, ou seja, nunca conseguem tratar a fundo essas questões, né? Esses vícios, beber, né? Então isso também é um padrão aí de autossabotagem. Não consegue fazer isso também para muitas mulheres, né? Eu acho que é um tópico bem importante. Não consegue fazer atividade física, né? Muitas eu sei que gostariam de, por exemplo, acordar ou de ter um horário determinado, né? Que você vá se exercitar, que você sabe que vai fazer bem para o teu corpo, né? Para você muitas vezes emagrecer, para você se sentir melhor com você mesma. E você sempre acaba adiando, ou não consegue, e aí de novo, né? Você entra naquele ciclo. Poxa, por que eu não consigo? Por que eu não consigo ter disciplina? Por que eu não consigo me organizar? Um lado teu quer, mas o outro te puxa, né? Faz com que você acorde atrasada, ou seja, vai tendo vários efeitos, né? Essa autossabotagem, acorda atrasada, você não tem disposição, tá sempre sem energia. Então, isso são sintomas da tua autossabotagem, né? Há quanto tempo, talvez, você sabe que deveria se exercitar, que deveria praticar alguma atividade, né? Que vai melhorar a sua vida e você não consegue, né? Então, é um tópico principalmente para as mulheres. Ou ainda, você começa, aí beleza, deu uma semana, tá lá tudo ativa e tá feliz, e dali a pouco você volta de novo, né,
a viver aquilo que você está vivendo, a se sabotar, a deixar de fazer o que é necessário, tá? Então, é um sintoma bem recorrente também, tá? Outro tópico que tem a ver com relacionamento, né? Pessoas que muitas vezes permanecem em relacionamentos tão tóxicos, né? Uhum. Ou ainda que você sabe que não está feliz mais naquele relacionamento por diversas situações e você muitas vezes até adia conversas, adia aquilo que você sabe que tem que fazer, né? Adia ter um diálogo com a pessoa muitas vezes mais profundo, tá? Você se sabota o tempo todo, procrastina o tempo todo, porque deve ter vários medos aí por trás, muitas inseguranças, né? Muitas vezes até de ficar sozinho, de terminar um relacionamento e não saber o que fazer. Então começa a vir todo um ciclo. Só que aí a pessoa às vezes fica num relacionamento que ela não tá feliz, que ela aceita muitas coisas, né? E de fato é uma relação tóxica, tá? Outro tópico, sabe que isso tem a ver com o financeiro, né? Porque eu falei, a autossabotagem, ela pode, assim, atingir todos os pilares, né? Seja financeiro, relacionamento, pessoal, teu corpo, a tua saúde, alimentação. Então, é muito abrangente, né? Teus estudos. Ou ainda aquela pessoa que, isso também é bem comum, né? Que, por exemplo, você está numa profissão e você quer crescer nessa profissão, mas mesmo que você faça cursos e mais cursos, você se dedica e está sempre fazendo algo novo, mas a sensação é que nunca está preparada, que nunca é suficiente, né? Então aí também tem um processo que você está prejudicando, digamos a si mesmo, mas por várias questões, né, que podem emergir. Quanto à questão financeira, tá? Acredito que também muitos vão Boa. se identificar com isso. Uhum. Por exemplo, muitas pessoas chegam até mim hoje, mesmo às vezes ganhando bem, tá? Tem aquelas pessoas que não ganham o quanto gostaria, mas tem as pessoas que ganham, só que mesmo assim parece que o dinheiro vai pro ralo, né? Gastam mais do que é necessário, né? Ou seja, ou tem ainda, sempre aparece contas para que aquele dinheiro que você tem vá pro ralo, né? Ou às vezes acontece até de quebrar objetos, sei lá, situações em casa, bate o carro, sabe? Diversas situações que às vezes você tava com dinheiro lá sobrando, que você ficou feliz e quando vê acontece algo que vem mais uma vez para o dinheiro escorrer das suas mãos, tá? Então, é importante perceber que padrões que nesse momento, assim, você vem repetindo, né? Há quanto tempo que isso vem acontecendo quanto a essa questão financeira? Desde quando que você percebe que está sempre gastando mais daquilo que deveria, né? Que se coloca em situações que é desfavorável. Ou você vai lá e gasta de uma forma para suprir, muitas vezes, uma falta, né? Ou aquela pessoa que é compulsiva demais, tá? Tem muito isso. Porque a pessoa que é compulsiva, ela está apenas suprindo uma falta que ela tem dentro dela, né? Que normalmente essa falta é mais profunda, né? Que vem de outros fatores. Então a pessoa acaba gastando demais e prejudicando a própria vida, né? Percebendo que não consegue ter a estrutura, digamos, financeira ou tá vivendo de acordo com aquilo que ela ganha e podendo ter um equilíbrio, né, financeiro. O que mais eu coloquei aqui? Questão de dieta, né? Começa alguma dieta e muitas vezes você não consegue dar seguimento, não consegue cuidar bem da alimentação, né? Você mesma se sabota, ou como eu falei, começa, aí, ok, tá dando certo, tá fazendo um bom acompanhamento, e quando você percebe, de novo, volta para aquele sensação de preguiça, né? Passa para a mesma situação que você já estava vivendo, né? Não consegue dar seguimento. Então, ali também é importante avaliar, porque é um padrão que está se repetindo, né? Por que você não consegue se manter? Você sabe o que é necessário fazer, você sabe os alimentos, talvez já foi até, em muitos casos, né? Foram para nutricionista, estão fazendo um acompanhamento com uma profissional dessa área e a maioria dos casos não conseguem permanecer nisso, né? Às vezes a pessoa emagrece, né? Chega no peso que deseja, só que passa um tempo ela volta de novo, né, para a situação que estava vivendo. Ou ainda nem consegue, porque tem muitos níveis, né, de autossabotagem. Tem aquele nível que a pessoa nem consegue ir para nutricionista, ou tem aquele nível que ela vai para nutricionista
ela tem todo a receita, né, que ela te passa para você fazer, mas você não consegue executar. Ou tem aquela que vai, executa, mas ela permanece por pouco tempo com a dieta e depois ela volta para aquela situação anterior, né? E aí começa a se culpar, a se sentir mal, né? Baixar a autoestima de novo. Gente, então, assim, tudo isso que eu tô falando são apenas sintomas, né? Que estão atrelados com a autossabotagem, com a procrastinação, tá? Tinha conversas muitas vezes importantes que você tem que fazer, tanto para relacionamentos afetivos, amorosos, como às vezes até no próprio trabalho, tá? Ou com amigos, conversas que você precisa fazer, que muitas vezes são um pouco mais, que vão te exigir mais, e aí você percebe que sempre vai adiando, né? Porque você quer talvez uma aceitação, uma aprovação daquela pessoa, tem medo, né, do que a pessoa vai pensar sobre você, do que esse diálogo vai gerar, né? Então, ou seja, a gente sempre vai paralisando, deixando de fazer aquilo que a gente tem que fazer, que a gente sabe que é necessário, tá? Quantas pessoas aí que estão nos ouvindo que se identificam com isso? Que perceberam? Vão escrevendo aí, gente, tá? Ou ergam a mão aí para interagir com nós. Vocês identificaram algum desses sintomas? Percebem que vocês estão em algum nível dessas questões que eu fui trazendo aqui, desses sintomas? Vão escrevendo aqui, tá? Coloquem aí Então, depois que eu comecei a estudar neurociência e comecei a praticar, entender que o autoconhecimento liberta, né, Gabi? Entender da onde que vem esse ciclo de autossabotagem. Segundo a neurociência, ela pode ser consciente ou inconsciente. Então, eu fui percebendo que muitas das minhas autossabotagens e procrastinação eram consciente mesmo. Por quê? A neurociência fala que depois do orgulho, o maior sabotador que existe é a culpa. Se a culpa está instalada nessas crenças de não merecimento que vem lá da nossa criança interior, da nossa fase da personalidade, onde vai se formando o ego, antes disso ainda, as faltas que a gente aprendeu, né? Quais são as nossas faltas que a gente está se identificando? E o sentimento de culpa, o que a culpa faz? Faz com que tu não se sinta merecedor. O não merecimento vai criar uma autossabotagem, que pode ser consciente ou inconsciente. A autossabotagem faz você procrastinar. Procrastinar, ela adia, né? A pessoa começa a adiar as coisas por não se sentir. Aí é todo aquele looping, o ciclo da autossabotagem. Por um ressentimento que eu tenho dentro de mim mesma. É o ressentimento que eu não sou merecedora. Então, é autopunição, né? A maioria das pessoas tem em alguma área da vida um tipo de autossabotagem. Como você estava falando nas áreas da nossa vida, seja financeiro, relacionamento. E isso, a autossabotagem faz com que a tua autoestima baixe. Tu fique com um sentimento de se sentir insatisfeita, de não ser autossuficiente. Então, essa autoestima que a pessoa não se sente merecedora, né? Começa ali da autoestima. Então, na tabela vibracional, como a gente estuda, a autossabotagem, ela está muito ligada com esses níveis de frequência vibracional, que são as primeiras frequências. Vergonha, culpa, apatia, medo, né? E tristeza. Se a pessoa está vibrando nessas frequências, ela não consegue fluir, não consegue avançar na vida. E fica naquele looping. Eu vou dar um exemplo de uma situação aqui, das origens da autossabotagem, né? Que são as crenças de não merecimento, que a gente aprende lá na nossa infância, na nossa criança interior. Por isso que eu sempre falo que a nossa criança interior deve ser bem trabalhada em todas as sessões. É a base, na verdade. A culpa, automágoa, autopunição, né? Tipo, alguma coisa, alguma situação que eu fiquei com culpa, que a culpa já está instalada na nossa vida, nas religiões, nas crenças, na sociedade, nos pais, né? A culpa é uma forma de manipulação também, né? Quando a gente se sente culpada, a gente está sendo manipulada de alguma forma, né? Mágoa de terceiros, por exemplo, estado de não perdão, né? E se alguém não tivesse feito isso comigo, se meus pais não tivessem agido dessa forma comigo, a minha vida teria sido diferente, né? E o medo da rejeição também é uma das origens da autossabotagem, né? Se eu fizer isso, eu posso falhar. Então, se eu começar um relacionamento e não der certo,
qualquer indício, qualquer sinal que a pessoa der no início, eu já vou reforçar essa crença e automaticamente eu vou me auto-sabotar, que são as faltas, o medo. Então, um exemplo aqui de que a autossabotagem, às vezes, ela libera um sentimento de dopamina, porque aquele ciclo de eu faço alguma coisa que eu sei que irrita num relacionamento, né? Eu tenho um caso de atendimentos também que eu posso dar como exemplo. A pessoa faz para o marido algo que sabe que vai irritar o marido. Aí o marido ele fica chateado com a esposa. Aí depois ela vai, pede perdão, reconhece que podia ter agido diferente. Depois disso, ela passa, como o marido ficou chateado, passa um tempo bajulando, fazendo as vontades, de alguma forma tentando se redimir. E aí o marido volta a ficar bem e demonstrar o amor, o sentimento. Isso tudo no cérebro, ele gera aquela dopamina da recompensa, do bem-estar. E a pessoa fica naquele looping, naquele ciclo, sem se sentir. Aí, de novo, daqui a pouco, depois de um tempo, que tá tudo bem, o inconsciente pode falar, nossa, tá tudo bem, alguma coisa tá dando de errado, alguma coisa vai acontecer. Tá tudo muito certo. Tá tudo muito em paz. E aí vai lá no inconsciente de novo e vai de novo naquele ciclo. Esse exemplo que eu dei é para um relacionamento, por exemplo, ou quando está começando. Na academia, quando eu vou para academia, malho, né? Me esforço um monte, chego em casa e como? Eu tô me sabotando. Para de novo dar aquele sentimento de que eu vou ter que malhar, aquele sentimento de dever cumprido, para depois chegar em casa e comer tudo de novo. Nos estudos, tem muitos casos de pessoas que não se sentem merecedoras, né? Também atendi um caso assim, de fazer muito tempo concurso. O concurso, a pessoa sabe, está preparada, mas chega lá na hora do concurso, dá um branco, né? O que que dá? A culpa de não merecimento, reforça todas aquelas crenças da infância, né? No trabalho, tá na hora de trabalhar, chega atrasado, dor de barriga, né? Eu não mereço esse trabalho. Então fica naquela zona de conforto, naquela situação de estar sempre que correr atrás. Por quê? Porque vem uma recompensa inconscientemente, né? Em alguma área da vida. Então, a culpa é um lugar de prisão que a autossabotagem coloca, né? O que a pessoa precisa fazer? Se punir de alguma forma, de alguma maneira. Não consegue se manter lá. Então, por muito tempo, eu venho trabalhando isso em mim. Porque eu acredito que a autossabotagem está interligado com a procrastinação. Então, eu tenho trabalhado muito isso e com treino, aumentando a frequência vibracional, com muito treino mental, fazer o que precisa ser feito. Vai para academia, faz todos os dias o que precisa ser feito. Tá cansada? Vai mesmo assim. Porque se a gente prestar atenção no nosso cérebro, o inconsciente começa. Hoje tá muito tarde, vai amanhã de manhã. Está cansada, vai para casa descansar. E aí no dia seguinte vem de novo aquele sentimento de hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde, não vou, amanhã eu vou. E uma coisa leva a outra, né? A autossabotagem começa a interferir nas atividades diárias, na procrastinação, no foco, na concentração. Então, eu sempre falo que, e estou colocando em prática, o treino mental, a gente fazer o que precisa ser feito, para a gente sair desse looping. E uma das fórmulas é aumentar a nossa autoestima, né? Aumentar a nossa frequência para alegria. Quando a gente está alegre, liberando esse sentimento, a gente faz de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, a gente tem motivação, tem aquela libido, né? Para fazer as coisas. Tem hormônios, é pura química também que nos impulsiona a fazer alguma coisa. Deixa eu só complementar aqui, então, Lene, o que tu falou em relação à culpa. Eu diria que tem na verdade, assim, uma tríade que é bem forte, né, para as pessoas irem identificando. Assim, isso que a gente está trazendo aqui, gente, esse conteúdo de autossabotagem e procrastinação, ele tem muitas nuances, tá? Tem muitas questões, assim, dá para se aprofundar de várias formas também, tá? Então, a gente está trazendo, digamos, a nossa visão,
através dos nossos estudos e através das experiências que a gente tem com os nossos clientes, tá? Então, mas assim, dá para amplificar bastante esse tema, tá? Agora, uma das coisas que é importante é a tríade, né, que acontece. Por exemplo, como a Lene falou, a culpa, tá? A culpa gera automaticamente um sentimento de não merecimento, a rejeição, o abandono, tá? Que são feridas muito recorrentes e profundas. Essas três feridas emocionais, elas vão diretamente impactar a nossa autoestima e vão gerar processos de autossabotagem na nossa vida. Agora, não apenas só esse quadro emocional, mas é importante complementar que tudo aquilo que nós vivemos no nosso passado, tá? Os traumas que você teve, as experiências difíceis, né, que deixaram emoções marcantes, tudo isso fica armazenado no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente sabe que tem que agir, que tem que fazer alguma coisa, porque é a nossa mente racional ali nos conduzindo, falando que a gente tem que fazer. Agora, tudo que está armazenado lá nos 95% do nosso inconsciente é esse quadro emocional, né? Então, toda vez que a gente olha para isso, né, a escala da vibração que ela falou ali, as mágoas, a rejeição, o abandono, a culpa, a vergonha, a humilhação, tudo isso é uma frequência baixa. Ou seja, que está lá no nosso inconsciente instalado através das experiências que a gente foi vivendo ao longo da vida. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quanto mais você trabalhar essas questões, tá? E você tiver mais liberto emocionalmente do teu passado, das experiências que foram marcantes, de uma forma automática, hoje você vai parar de se auto-sabotar. Isso vai ser uma consequência, tá? Agora, tem situações que são pontuais, tipo isso que a gente estava trazendo aqui, por exemplo, o exemplo da Lene na academia, né, na atividade física, a questão financeira, então pode ser que você ali viu teu pai e tua mãe vivendo uma falência, ou a situação financeira deles sempre foi muito escassa, muito difícil, tá? E hoje você, um lado teu quer ganhar muito dinheiro, quer ter sucesso, mas por tudo aquilo que você presenciou e sentiu e viu, ficam crenças ali, né? É um quadro de emoções, pensamentos que vai gerar essa autossabotagem. E você acaba se prejudicando mesmo não querendo, né? Acaba se puxando para trás sem que você consegue atingir, sem que você consiga, né, atingir o teu sucesso, alcançar o dinheiro que você gostaria mensal, né? Então, tudo isso é importante da gente avaliar, né, Lene? E eu posso até, assim, eu estava pensando, né, um exemplo meu, porque eu acho que todos nós, em algum nível, temos essa autossabotagem. Para mim ficou muito claro, por exemplo, que talvez algumas pessoas vão se identificar, né? Eu nessa questão de... Tem uma situação muito pontual, que até hoje eu tô trabalhando com isso, né? Eu sempre quis aprender inglês. E esse era um ponto que eu sempre me sabotava. Eu dizia, mas, meu Deus, eu sou aquela pessoa que compra as coisas que faz e vou e faço, aconteça, né? E pro inglês eu não fluía, a coisa não engrenava, né? Eu disse, mas por que isso está acontecendo, né? Então a gente sempre tem que também se investigar, né? Por exemplo, uma dica aí que eu vou dar, depois a Lene dá alguma coisa que você quer, assim, contribuir de uma forma prática para eles, né? Olhe para a área que você está se sabotando agora. O que está acontecendo, tá? Lembrando que tudo na nossa vida vai partir através do quê? Dos nossos pensamentos, tá? Porque são os teus pensamentos que vão gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento, né? Que vai fazer você agir, você se comportar. Então, é importante, por exemplo, quando... Vou pegar o meu exemplo, né? Ah, ok. O inglês eu percebi que a coisa não fluía. Por que que não fluía? Aí você se faz essa pergunta. Por quê? O que tá fazendo eu permanecer nessa situação? Aí você começa a perceber o que se passa na tua mente, né? Ah, eu senti uma preguiça. Aí vem aquela sensação, ah, vai ser difícil. Vai ser entediante. Vai ser cansativo. Tá, gente? Então, esses pensamentos que estão sendo gerados por conta de eu estudar, fazia com que eu fugisse, que eu sabotasse, que eu adiasse, que eu... Ah, amanhã eu estudo, depois eu estudo, entendeu? Então, tudo parte dos nossos pensamentos. Tudo. Mesmo que a gente tenha falado aqui nesses processos mais antigos, da nossa criança interior, dessas feridas, mas tudo são memórias que a gente vai formando, que tem ali emoção e pensamento, tá? Que ficam armazenados. Então, é importante você se perguntar: que pensamentos vêm, que sensação eu tenho quando eu penso em fazer isso? Ah, eu, por exemplo, quero fazer outra situação bem legal que é para vocês avaliar.
no passado, quando eu queria estudar o inglês, se você me perguntasse assim, tá, de 0 a 10, o quanto tu gostaria de estudar, de aprender inglês? Ah, na época ali que eu tava me sabotando, eu diria, eu quero, mas eu quero, sei lá, 0 a 10 eu quero 5, né? 5. Aí o que acontecia? Não era a minha prioridade, gente. E tudo aquilo que não for a nossa prioridade, que você realmente não quiser muito, de alguma forma você vai se sabotar, tá? Agora vamos pegar um quadro. Não, hoje, por exemplo, eu dou importância 9, 0 a 10, 9 para inglês. Ou seja, hoje eu já comecei a ter mais disciplina, eu comecei a estudar pelo menos meia hora por dia, todos os dias, entendeu? Ou seja, quanto mais você quer algo, quanto mais você prioriza algo na sua vida, maior a tendência que você vai conseguir executar aquilo, tá? Tem ainda aquela questão, assim, outro ponto que eu acho que é legal falar. Por exemplo, eu tenho que, sei lá, fazer um relatório, ou eu tenho que fazer um livro, ou eu tenho que fazer um projeto que você sabe que vai demandar trabalho. Aí vem, poxa, vai ser difícil, vai ser demorado, vai me exigir demais. A pessoa, só em pensar, ela não faz nada. Só em pensar, ela paralisa, tá? Só que, olha só, vamos fazer o seguinte. Então, vamos começar do início, por exemplo. Você vai lá e faz o primeiro parágrafo. Se propõe a fazer o primeiro parágrafo. A primeira frase que você vai ter que fazer. Sabe? Porque quando a gente começa, depois as coisas vão engrenando. Como a Lene falou, mesmo sem vontade, eu vou lá e faço. Porque depois a vontade vai vindo, vai acontecendo, né? E você vai dando passo por passo. Porque quando eu olho lá pra frente, se torna muito pesado, muito difícil, muito cansativo. Então, um passo de cada vez, vai ser mais fácil fazer isso. A gente vai conseguir, sabe? Um passinho por vez. Tenho que fazer o projeto. Então, comece o projeto, coloca o nome, faz, sei lá, a página, inicia. Quando você inicia, você vai ver que vai ser mais fácil depois daquela situação engrenar, da situação acontecer, tá? Então, acho que isso é bem importante. Falo isso pela minha própria experiência também, não só dos meus atendimentos, mas com o inglês foi isso. Quando eu identifiquei, ali atrás não era prioridade. Eu estava mais ou menos em 5. Eu não dava prioridade. E aí depois eu me culpava, né? Eu não tô conseguindo, mas não era minha prioridade. Agora é. Ou seja, eu tenho mais energia, mais disposição. Eu colocar horários, gente, eu acho isso muito importante, sabe? Para aquilo que você quer fazer. Ter disciplina. Porque a disciplina vai gerar uma rotina que vai fazer você sempre se manter naquilo, tá? Vai ser mais fácil também de executar. Lene, tu quer complementar com alguma coisa disso que eu falei? Tu acha que é importante isso? Para ti, vale a pena? Exatamente. Eu percebo muito nas pessoas, nos pacientes, como tu falou, a minha experiência também conta muito, né? Porque a autossabotagem, ela tá muito ligada também com a vítima e o super-herói. O que eu tô ganhando? Tem muitas pessoas que ficam na posição de vítima. O que eu tô ganhando em me autossabotar? Ou ser a vítima, né? Eu tô ganhando atenção. Então, é importante... Oi, Narima, tudo bem? Com autoconhecimento, com inteligência emocional, quando eu tenho consciência disso, se tornar consciente, cônscio do inconsciente, né? Sabemos que nós temos 95% inconsciente, então às vezes é difícil identificar. Eu só vou conseguir identificar conhecendo a mim mesma, com autoconhecimento, expandindo a minha consciência de que eu tô sendo vítima. O que a vítima tá ganhando, né? E o super-herói? Tá ganhando atenção, tá ganhando carinho, fica naquela posição quentinho, morninho, né? Tá acomodada na zona de conforto, tá ganhando carinho, amor, afeto, né? Então, muitas vezes, a pessoa que tá ali se auto-sabotando é porque entrou também nesse ciclo de vitimismo e tá ganhando a atenção de outra pessoa. Isso também, tem muitas pessoas que se sabotam porque se sentem tão não merecedoras, né? Que sentem prazer no desprazer. E como o cérebro, ele armazena 5 vezes mais o negativo, o cérebro ele vai criar situações muito mais negativas, vai reverberar coisas que vêm lá do passado, para então, qualquer situaçãozinha, qualquer sinalzinho, ele vai voltar lá naquela situação e vai criar uma situação negativa, vai sabotar, né? De alguma forma. Então, muitas pessoas... Isso está inconsciente também, mas
mas muitas vezes é consciente, é porque a pessoa tá ali nessa zona de conforto, querendo ter esse acolhimento, digamos, né? De vítima, do vitimismo. Então, quando eu sei o que eu preciso fazer e treino meu cérebro, né? Treino com técnicas, eu mesma tô passando, eu tô treinando muito isso em mim, seja em relacionamentos, seja em exercício, em alimentação, tô colocando em prática. Porque se nós não fizer todos os dias criar nossos novos hábitos, o cérebro, ele é imutável, ele consegue mudar e melhorar. Então, a gente consegue fazer musculação nesse músculo, né, cerebral, que é o treino, que são os pensamentos, sentimentos que vai gerar uma ação. Então, quanto mais eu treinar, como se fosse uma academia, todos os dias, o meu cérebro, eu consigo identificar e consigo mudar, reprogramar minha mente. Uma das dicas que eu vou dar, que eu faço muito, tô praticando isso das minhas mentorias de neurociência, o cérebro ele consegue mudar através de alto impacto, né, reprogramação emocional e escrever. Hoje nós perdemos muito o hábito, né, de escrever. Pegar uma caneta e escrever. A gente escreve só no computador ou nas notas. Escrever com a caneta ou com um lápis, num papel, né, num caderninho e fazer e repetir. Já fazer esse exercício diariamente. Eu sou merecedora, eu sou, né, eu consigo, eu posso. Então, o que vier no seu inconsciente, para que mude esse padrão, às vezes é um padrão repetitivo que tu está tanto viciado nesse vício de se sabotar que você não está se dando nem por conta, se passa despercebido e tu vai seguindo isso porque vai sentindo esse prazer no desprazer. Então, o cérebro, ele quando tu começar a mudar os sentimentos, as suas vibrações, vai conseguir melhorar todo esse padrão. E como é que eu me saboto, né? Às vezes as pessoas nem sabem que é autossabotagem. Através da alimentação, comendo, bebendo, fumando, se drogando, né? Não dormindo também é outro sintoma, o sedentarismo. Então, tem várias formas de, lentamente, tu vai se auto-sabotando e um suicídio, né? Pode ser rápido ou lento. O estresse, a sobrecarga no trabalho também pode ser uma autossabotagem, porque tudo que eu tô preenchendo com uma falta dentro de mim, eu tô me auto-sabotando para não enxergar aquela sombra. Quem sou eu de verdade, né? A solidão, a tristeza, o ódio, tendo pensamentos ruins, você está se sabotando também quando você sabe que pode mudar os seus sentimentos, seus pensamentos, mas fica o tempo todo olhando só a parte negativa, só reclamando. E quem nunca fez isso? Então, eu vejo que como é fácil o nosso cérebro olhar muitas vezes o lado negativo. Ah, hoje tá muito frio, mas que dia feio, tá chovendo, hoje eu não vou sair, não vou malhar, vou ficar comendo. É muito fácil a gente ter pensamentos tóxicos, né? E quando eu não tô bem comigo mesma, quando eu não tô me amando e tendo autoestima, eu vou criar alguma situação também para entrar nesse ciclo, né? Então, esses vícios também são tudo sabotagem, tudo para a gente se castigar de alguma forma inconsciente ou consciente. Então, quando a gente está vibrando nas vibrações acima de coragem, na alegria, a alegria ela vem com tudo, libera vários neurotransmissores. O amor, né? O sentimento de gratidão, quando você consegue olhar cada reclamação que você fizer, se você olhar com amor, é uma oportunidade de você olhar essa reclamação com gratidão. Olhe para cada reclamação, coisa ruim que aconteceu na sua vida com gratidão. A gratidão vai te transformar, vai transformar o seu dia. Aquele dia que a gente não acorda muito disposta, né? Eu vou olhar com gratidão nesse dia. E vou transformar. E vou conseguir transcender esse ciclo de autossabotagem que eu estou vivendo, né? Que eu vivo. Então, isso é muito comum em alguma área da nossa vida. Quando está muito ligado. Então, identificar na sua criança interior como que era na sua infância. Como que era, como que você cresceu, com quais crenças você cresceu. Que você não é capaz,
que você não foi merecedor. Muitos ouviram muitas coisas, né? Quando é criança, às vezes, sem querer. Ai, você não pode, você não consegue, você é burro, você é tolo, você é devagar. Tem tantas coisas que o nosso inconsciente escuta e depois ele vai, essa criança, o nosso inconsciente vai reverberar pela vida inteira, até você identificar. Por isso que é um trabalho muito profundo, a gente está aqui dando umas dicas, mas tanto eu como a Gabi, a gente faz atendimentos, né, mentorias, atendimentos que trabalham realmente na raiz disso, para identificar, porque é um trabalho bem mais profundo. Precisa primeiro identificar essas causas e reprogramar. Isso é uma coisa de muito tempo, é constante, é muito treino. A gente não vai conseguir de um dia para o outro trabalhar isso. Eu vejo por mim, eu estou nessa jornada constante há muitos anos. Há 20 anos nesse trabalho. E até hoje eu identifico. Só que hoje, como eu estou mais consciente, eu consigo identificar qual padrão que eu estou repetindo, qual crença, por que eu estou me auto-sabotando. Que hoje, quando eu olhei para mim e consegui me ver como merecedora, eu consegui mudar muito essa autossabotagem. Eu não vejo como culpa. E isso é uma das coisas que as pessoas, que todo mundo aqui, né, que vai assistir, deve olhar. A gente se sabota quando acha que não é merecedor. Quantas pessoas viajam e não se sentem merecedoras, não conseguem ser felizes, achando que podem fazer uma viagem, que pode ser feliz. Enquanto isso, muitas pessoas não conseguem, muitas pessoas estão passando fome, né? Então, como lidar com pessoas que se fazem de vítima? Então, né? Uma pergunta aqui. Pessoas que se fazem de vítima? Na verdade, o que eu posso responder? Pode responder. Eu diria que, assim, na verdade, a gente nunca vai ter o controle em como o outro vai se comportar ou no que vai fazer, né? Esse é o primeiro ponto para a gente entender. Você não é responsável pela reação da outra pessoa. Exatamente. Se ela quiser eu ia falar. Você vai ter que deixar ela fazer isso o resto da vida. E saber lidar de uma forma que, ok, sabe? Se ela quiser ser assim, o quanto... Sabe aquela coisa, entra no ouvido, sai por outro e tá tudo certo? Porque às vezes a gente fala para as pessoas, né? Só que a gente não vai mudar o outro. Quem tem que mudar é a pessoa. Né? Então não tem que se incomodar com o que o outro é, como ele age. É que assim, o caminho é livre, né? É dar o livre-arbítrio para a pessoa, o direito do livre-arbítrio. Como que eu posso fazer com que a pessoa saia da posição de vítima? Ajudando ela a despertar, se autoconhecer. Às vezes não ajudando, já é ajudar. Porque se eu fico sempre ali dando colo e pegando e dando, né, afago a isso, eu tô alimentando às vezes um vitimismo de alguém. Só que as pessoas não percebem que às vezes eu vou ajudar não ajudando, simplesmente não fazendo. Deixa a passar pelo processo que ela tem que passar. Para a pessoa passar pelo processo, né? O processo ele é de cada um, o processo é único. Né? Lênin comentou ali com o vitimismo, que eu acho que está bastante atrelado, porque às vezes a pessoa ela não percebe que está nesse vitimismo, mas tem outras questões por trás, tá? Por exemplo, Sim. assim, que eu chamo de ganho secundário, tá? Muitos desses processos de autossabotagem é porque as pessoas estão tendo algum ganho secundário e elas Exato. Não sabem o porquê ou não conseguem sair dessa situação. Mas vou trazer um exemplo que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Por exemplo, eu atendi um caso que a pessoa estava doente já há muitos anos, né, numa situação bem delicada, assim, né, de saúde, e ela chegou até mim. E aí, o que acontece? Primeiro, a gente tem que entender o que gerou aquela doença na pessoa, né? E por que ela não conseguia se curar. Porque ela estava fazendo todos os tratamentos possíveis e imaginários e ela não conseguia se curar. Por que ela não conseguia se curar? Porque ela estava tendo um ganho secundário na doença, tá? O que acontece? Quando a pessoa tem uma baixa autoestima, tem questões ali de tudo isso que a gente foi falando, ela permanece muitas vezes com a doença. Por quê? Porque ela vai ganhar atenção, ela vai ganhar afeto, ela vai ganhar reconhecimento dos filhos, eles vão estar mais próximos, vão conversar, vão querer dar atenção para a mãe, entendeu? E aí um lado dela queria se curar da doença, mas o outro não queria, porque ela estava tendo todos esses ganhos. Entendem, gente, o quanto é importante essa questão, né, da gente estar com uma base bem estruturada, né, do nosso amor próprio, dessa questão de a gente se sentir reconhecida, validada, amada, né, então tudo isso começa por nós, né, porque isso também vai desencadear autossabotagem, vai desencadear
procrastinação, assim como esse caso que eu falei, e muitos outros, tá? Situações até, sei lá, de pessoas que estão ganhando um dinheiro por conta da doença, e olha só que interessante, outra situação, outro ganho secundário. Um lado da pessoa quer se curar, mas o outro não quer, porque ela está ganhando dinheiro por conta da doença. E aí ela permanece, o inconsciente faz ela ficar com a doença, porque ela tem esse ganho, entendeu? Então a pessoa se mantém doente, tá? Ela não sai desse ciclo por conta do que ela está ganhando. E para muitas outras situações, então, existe esse ganho secundário e que às vezes você precisa observar, né? De tudo que a gente foi falando aqui, assim como a Lene falou também, eu acho que é importante entender que essa autossabotagem está vindo de pensamentos que você tem, de sensações que você tem, né? Que está fazendo você permanecer onde você está. Coisas que são muitas vezes pontuais, né? Assim, do nível mais superficial, mas tem questões muito mais profundas a serem analisadas, investigadas, questões da nossa criança interior, que é um trabalho bem profundo que eu faço com o quadro emocional também, né? Então, assim, cada pessoa vai ter um nível diferente. Então, é importante você avaliar, né? E como eu falei antes, tá atento, se conhecer, se perceber. Por que eu estou me sabotando nessa área? Pensamentos vêm, escrevam, como a Lenita falou. Peguem um papel e escrevam. Que sensação eu estou tendo quando eu penso em fazer isso? Por que eu estou me sabotando? Então, você mesmo vai dando conta, né, percebendo esse diálogo mental que aparece na tua mente. E muitas vezes é esse diálogo que está fazendo você ficar onde você está. Assim como era comigo, por exemplo, do inglês. Tá? Ou outra crença que eu tinha. Que tudo está em relação às nossas crenças, né? Quando me falavam de marketing, eu tinha vontade de sair correndo. Real, tá, gente? Nossa, falava de marketing, eu já ficava com dor de barriga, tá? A questão, assim, de rede social, disso que a gente tá fazendo agora, lives, porque eu tinha a crença assim, marketing dá trabalho, é difícil, rede social é complicado, eu vou perder tempo, eu tenho que ficar estudando demais, tudo isso, tá? O que que eu tô falando? Pensamentos que vinham quando eu pensava em marketing. E esses pensamentos vão gerar desconfortos físicos. Que vão fazer eu não agir, ou eu não conseguir ter sucesso, ou eu não conseguir chegar onde eu quero. Então, eu mesma vou me sabotando. Sim, entendeu? sim, exatamente. Então, Tá tudo interligado, as crenças limitantes que a gente precisa trabalhar, né? Essas crenças, conseguir desmistificar, dissolver crenças, eliminar, se libertar de crenças. Com autoestima, com autossabotagem, procrastinação, com a culpa. Então, tudo isso deve ser trabalhado. O que me ajudou muito nas crenças e na procrastinação e autossabotagem foram os atendimentos contigo de EFT, né? O curso contigo também da autoestima. Então, foi uma série de coisas que eu fiquei trabalhando. A EFT é maravilhosa para trabalhar esse tipo de... Só para explicar um pouquinho, não conhece, né, gente, que talvez tenha pessoas aí, é uma ferramenta que eu uso em todos os meus atendimentos, porque ela vem exatamente para ressignificar e dissolver isso que a gente está falando. A Lene tem o trabalho dela, que também é maravilhoso, né? Dentro do que eu faço é com essa ferramenta, né? Porque a gente desprograma, a gente reprograma esse quadro que tá falando, entendeu? A gente elimina essas sensações, esses pensamentos para que você saia disso, né? Você primeiro se dá conta, como ela falou, a gente tem que perceber, a gente tem que entender, tem que saber que nós mesmos estamos fazendo isso com a gente e que tem como a gente parar de fazer. Tudo é passível de mudança. E a EFT, ela vem para fazer essa desprogramação, né? Então, a gente desprograma para que você tenha um novo sentimento, novo pensamento e que, né, a tua vida possa fluir melhor, né? E assim, quando a gente começa a olhar para a sombra, que é o que cura olhar a sombra, né? O nosso lado da sombra, da dor, eu vou conseguir identificar, porque todos nós temos em algum nível a gente se sabota em algum nível, só que nós não sabemos. As pessoas, se eu não tenho consciência, se eu não sei, está tudo inconsciente, como é que eu vou saber? Como é que eu vou mudar alguma coisa que está inconsciente, que eu não tenho? Como que eu vou, né, perceber? Na terapia eu vou saber. Então também aquele paciente que às vezes se sabota quando não vem para a sessão, não continua o tratamento, não tem tempo, né? Nunca está disponível para fazer uma horinha de atendimento consigo. Você está se auto-sabotando? Exato, mas aí é aquilo que eu falei antes, né? Porque a pessoa não está colocando como prioridade. E aí vai acontecer muito provável que a pergunta que a pessoa fez aí, sabe? Do vitimismo.
Porque a pessoa não coloca aquilo como prioridade, a vida dela, o que está acontecendo, ela vai adiando, só que cada vez ela vai ficando mais triste, se vitimizando, achando que a vida é injusta, que nada acontece para ela, que para os outros tudo é mais fácil, entende? Então é o quanto realmente a gente se prioriza, né? O nosso bem-estar, a nossa paz interior, as mudanças que a gente quer ter na vida, né? Porque é simples a gente perceber quando a gente está se sabotando, né? Uhum, Assim, de olhar e dizer, poxa, não está fluindo aqui, então o que está acontecendo comigo? uhum, Por que eu estou gerando isso para mim mesmo, né? O que uhum, tem em mim para permanecer aí? E uhum, aí, claro, que às vezes a gente consegue isso sozinho, né? Fazendo assim esse olhar, modificando isso que a gente está falando, mas às vezes é necessário sim, né? Um acompanhamento e principalmente para casos que são mais profundos, assim, né? Que tipo tem várias questões, porque é uma união, né, gente, de muitas coisas aí. Então, digamos, dentro da terapia, a gente consegue ir desfazendo esses nós, né, ressignificando e trabalhando o desconforto principal que a pessoa apresenta, né? Que às vezes uhum. pessoas com várias questões, tem pessoas que é uma situação só para relacionamento, ou para o financeiro, ou, sei lá, para o trabalho, né? Então, isso é caso a caso. Mas o fato é que mesmo nós profissionais, né, como a gente está sendo super transparente aqui, a gente entende isso, a gente se trabalha, né, com constância, e mesmo assim acontece às vezes situações, né, mas a gente está atenta, a gente está percebendo, a gente sabe, a gente entendeu, e a gente tem ferramentas para mudar, para ressignificar, né? Então todos nós somos capazes, todos nós podemos, né? Aquilo que eu sempre falo, a gente nasceu para brilhar, a gente está aqui para, sabe, para usufruir do melhor da vida, para criar a vida que a gente quer. Né? A gente somos co-criadores, né? Somos co-criadores. Uhum. Então, tá no... Hoje mesmo eu estava comentando com um paciente que eu atendi que ele conseguiu identificar por que que ele sempre precisava brigar em casa com, né, com a família, enfim, porque quando estava tudo bem, por que precisa? Uhum. É um tipo de autossabotagem também, É, porque a pessoa que vai sempre arrumar uma pretensão para brigar. Então, quando a pessoa se dá por conta, tem essa percepção, ela consegue, opa, ligar a antena, o nosso radar é, interno. e Opa, eu tô fazendo normalmente, isso, eu tô me sabotando. Olha que maravilha, né? Que coisa boa essa percepção que ele teve. tá com o radar atento, nem sempre a gente consegue, né? Mas, por exemplo, nessa situação é muito provável, tá? Eu já atendi casos assim, que é recorrente também, tipo assim, de ter visto o pai e a mãe sempre brigar, de ter tido um histórico de muitas brigas. Então, o que que acontece? Você cria um ambiente emocional interno exatamente daquilo. É aquilo que você conhece, sabe? É aquela tua crença, é aquilo que você viu, que você É. presenciou. E aí, o que que acontece hoje? Você precisa daquilo, entendeu? Inconscientemente você quer ter um relacionamento bom, um relacionamento saudável, mas tem algo em ti que vai brigar, que vai fazer a coisa acontecer de uma forma negativa. Por quê? Foram as experiências que você viveu. Então, gente, não tem como a gente extinguir o nosso passado, porque ele reverbera no hoje, sabe? De uma forma automática. Se a gente aprendeu a que isso é ser amado, que era bom, né? Então, Eu vou continuar querendo sentir esse sentimento e vou vibrar nessas brigas, nessa rejeição, porque lá atrás eu aprendi que era assim, que eu me sentia amado, de uma certa forma, né? tem o pai e a mãe brigando, assim, tipo, a forma que ele criou em relação ao amor, né? O que é o amor entre o pai e a mãe? Não, é eles brigar, foi o que eu vi a vida toda, né? E aí, inconscientemente, você cria o mesmo padrão, a mesma realidade. Vai atrair pessoas que muitas vezes no início pode ser que não aconteça, e dali a pouco você repete aquilo. Então, gente, assim, o resumo, eu acho que, Lene, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? Tem um porquê baseado no nosso histórico, baseado nas nossas crenças, baseado no nosso quadro emocional. Então, é não se culpar, mas é fazer algo com isso, entende? Nós muitas vezes não somos culpados por aquilo que está acontecendo, mas nós somos responsáveis em transformar essa realidade. Todos nós podemos. Uhum. Então, eu acho Isso, que a área da dor no nosso cérebro, ela tá na mesma área que o prazer. E é por isso também que as pessoas aprendem, né, na dor, com a dor, o prazer. O prazer no desprazer. Conforme nós aprendemos lá na nossa fase de infância de como era se relacionar, de como era o trabalho, de como é
os estudos, de como você é merecedor de prosperar, né? De ser alguém na vida. Então, se você aprender o que é com a dor, você vai sempre gerar e criar uma situação. Então, perceber isso já é um grande passo Sim, para exato. mudar, para mudança. A consciente, né? Entender que tudo que a gente está criando hoje tem um fundo ali de experiência que a gente viveu, que a gente ouviu, que a gente passou, né? Então tem conexões aí profundas, gatilhos profundos, né? E aí, gente, cabe a cada um, tá? Então, só resumindo um pouquinho para a gente encerrar a live aqui, eu espero que tenha sido válido para vocês. Antes da gente finalizar, tem alguma pergunta? Teve uma ali que a gente já respondeu, né, para a pessoa. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Acho que não, né? Oi, Diva! Tem umas amigas, umas pacientes aqui. Achei bem Mas legal. aí as pessoas podem depois, né, perguntar, fiquem à Achei bem vontade. legal a pontuação ali que tu deu deles pegar papel, caneta, escrever. Eu acho isso. Tanto é que eu acho isso tão importante que olha aqui a gente. Tá? Não é tipo do EPA, porque eu gosto mesmo para mim e para mim faz sentido, né? Então, pensa. Adoro escrever, tenho cadernos que eu escrevo, né? É a lei da repetição, né? Reprogramar. Além de fazer essas anotações que ela falou, né? De você colocar ali frases, pensamentos que vão reforçar, de você ser merecedor. É importante, digamos isso, vamos deixar para o segundo passo. O primeiro passo é o que eu falei aqui. Identificar o porquê que você está sabotando. Identificar os seus pensamentos. Anota aí. Que sensações vêm, que pensamentos vêm quando você está se sabotando? Aí você já vai perceber as suas crenças. Aí você já vai... Ai, dá uma sensação que eu não sou capaz. Ai, eu acho que não vou conseguir. Ai, é difícil. Não vai dar certo, sabe? Então você vai começar a perceber porque esses pensamentos vão gerar essa autossabotagem, né? E em paralelo fazer essas anotações que ele falou, né? Frases, depois eu sou merecedora, eu posso, eu consigo. Porque isso vai assim, a gente vai modificando também o nosso inconsciente por repetição. É importante primeiro limpar, né? Para não ficar sujeira aí, tipo, embaixo do tapete. E fazer essa reprogramação aí com frases que vão, mantras, né? Pensamentos que vão te impulsionar, que vão gerar uma energia diferente. Fazer você. Tá? Então, façam isso, tá, gente? E assim. Porque isso vai treinar o cérebro e vai criar uma disciplina, né? A disciplina cria o hábito. Exato. E outra dica que eu falei, de 0 a 10, o quanto é importante isso que você quer. Quanto é importante? Por quê? Vamos supor assim, ó. Meu objetivo é emagrecer, tá? Eu quero emagrecer 10 quilos. Beleza. Esse é teu objetivo, tu sabe que tu quer emagrecer 10 quilos. Agora, outra pergunta. Quanto você está disposta a passar pelo que você tem que passar para perder esses 10 quilos? Ah, não quero. Vai ser difícil. Vou ter que suar, vou ter que acordar cedo, vai ser desconfortável. Ou seja, não está como prioridade, entendeu? Então você mesmo vai percebendo, sabe? Quanto você está disponível, quanto você está disposta em passar por aquilo que você tem que passar. Né? Ou seja, tudo isso que eu estou falando é autoconhecimento, é percepção, é você estar consciente disso que está te acontecendo, desse diálogo aí que está te sabotando, tá, gente? Então, eu acho que com essas questões que a gente foi trazendo aqui, claro que para cada pessoa vai ser diferente, tem um histórico de vida diferente, tem questões diferentes. Essa questão da autossabotagem, a gente poderia ficar horas falando, porque tem muitas nuances, né? Tem coisas mais superficiais, tem coisas mais profundas, mas eu espero que a gente possa ter contribuído para vocês, né? Realmente ter ajudado. Queria que vocês seguissem ali a Lenita, né? É uma profissional maravilhosa que vai trazer, tá cada vez melhor com os conteúdos, né? Com o que ela tá fazendo. Então, com certeza também já vai trazer muito autoconhecimento para vocês. E agradecer, né? Agradecer pela Lenita, por mais uma vez a gente poder estar aqui juntas, porque além de nós sermos colegas, né, de profissão, nós somos amigas também, então é uma honra ter ela na minha vida, né? Poder estar sempre dividindo, compartilhando experiências e crescendo juntas também. Acho que tudo começa, Renato, acho que tudo começa com amor próprio, sem dúvida, Renato. Por isso que eu trabalho com isso, né? É verdade. Ame-se mais, né? Porque o Ame-se Mais. O Ame-se Mais tem todo um histórico por trás que a base é o nosso amor próprio. Quando a gente está
sabe, com o nosso amor próprio bem resolvido, você vai ver que a tua vida vai fluir. Vai ter crenças específicas, né, em algumas áreas, mas vai ser muito mais fácil de trabalhar, de lidar, né? Porque quando você tem amor próprio, você tem sentimento de merecimento, de capacidade, você se sente valorizada, você se sente reconhecida, sabe? As coisas engrenam, né? Fluem. Então, a gente esse é uma boa pontuação aí, tá? Do Renato. Obrigada, Renato. O amor cura, né? É. Ai, eu agradeço muito de coração, agradeço, uma honra sempre poder estar junto contigo, né? Gratidão pelo convite e por esse trabalho lindo que a gente possa fazer muitas coisas ainda, muitos trabalhos ainda, né? E auxiliar aí na caminhada, no processo, no nosso e das pessoas, né? Gratidão. A gente sabe que para nós também né, teve muitas coisas assim para a gente chegar onde a gente está hoje, né, Lene? E assim, e até o final, eu sempre falo que a gente sempre vai aprendendo, se aperfeiçoando, entendendo, tendo consciência, mas o fato é que a gente vai melhorando cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vai melhorando, e quanto mais a gente se auto-melhora, mais a gente consegue também poder estar aqui, né, gerando um conteúdo para eles, né? Para que as pessoas possam conhecer mais, se perceber mais. Então, é isso que conta a gente na nossa vida, né? Esse propósito da gente poder impactar as pessoas da forma que você sabe, com aquilo que você tem, com aquilo que você experienciou, com aquilo que você passou, cumprindo com algo, deixando um legado aqui, né? Então, para mim, é isso que vale a pena, que conta em eu poder estar aqui também hoje, né? Então, obrigada, tá, Lene? E só pela próxima, Eu que né? agradeço. Breve Eu que agradeço. Que venha muitas, né, contribuições aí, palestras e algumas coisas a mais, porque, né, eu acho que é isso. É isso mesmo, é contribuir com o que a gente pode, o que a gente já consegue, né, dentro do que a gente já trabalhou na gente, ajudar Independente o das processo das dificuldades que as pessoas. pessoas têm, independente do nível de dificuldade, a gente sempre pode, sabe? Qualquer pessoa pode, com aquilo que tem, com aquilo que sabe, né? Então, faz parte da vida, né? Dessa engrenagem, assim. Então, cada um pode contribuir, gente. Não se sinta diminuído, não se sinta, elas estão ali falando, fazendo live. Gente, todos nós podemos, de alguma forma, fazer algo em prol do nosso mundo, em prol do nosso próximo, todos nós, tá? Então, de verdade, obrigada por todos e até a nossa próxima live aí com novo conteúdo. Até a próxima. Sigam lá. Tá, Leni, um beijo. Tá bom. Boa Obrigada. noite. Boa Um noite. beijo no coração. Tchau, Tchau, tchau. tchau.